Olá, e aí, tudo bem? Vamos seguir então com o tutorial de Golang. Nessa aula a gente vai ver Worker Pools. Introdução aos Worker Pools. Um Worker Pool é um padrão de programação concorrente que envolve a criação de um grupo de trabalhadores, coroutines, que executam tarefas em paralelo. O conceito é fundamental para otimizar a utilização de recursos em sistema multicore e para lidar com tarefas demoradas de maneira eficiente. A importância dos Worker Pools reside na capacidade de realizar várias tarefas simultaneamente, melhorando significativamente o desempenho e a eficiência dos programas. Eles permitem distribuir o trabalho entre múltiplas coroutines, evitando gargalos e aproveitando ao máximo a capacidade de processamento disponível. Isso é particularmente útil para tarefas intensivas como processamento de dados, chamadas de rede ou cálculos complexos. As vantagens de usar Worker Pools para processamento concorrente são: eficiência. O uso de múltiplas coroutines permite a execução simultânea de tarefas, aproveitando ao máximo os recursos do sistema e reduzindo o tempo total de processamento. Paralelismo controlado. O Worker Pools permite controlar a quantidade de trabalhadores em execução, evitando sobrecarga excessiva de recursos e gerenciando a concorrência de maneira mais previsível. Redução de gargalos. Ao distribuir as tarefas entre vários trabalhadores, os Worker Pools reduzem a probabilidade de gargalos em tarefas intensivas, melhorando a velocidade geral do processamento. Reutilização de coroutines. As coroutines dos trabalhadores são reutilizadas, evitando o custo de criar e encerrar coroutines repetidamente, o que é mais eficiente em termos de recursos. Priorização de tarefas. Tarefas mais importantes ou sensíveis ao tempo podem ser atribuídas a trabalhadores com maior prioridade, garantindo melhor controle sobre a ordem de execução. Gerenciamento de erros. Os Worker Pools podem incluir lógica de tratamento de erros centralizada, simplificando a gestão de exceções e o monitoramento de problemas em tarefas individuais. Economia de recursos. Ao aproveitar o paralelismo, os Workers Pool permitem um processamento mais rápido, economizando recursos de tempo e energia. Escalabilidade. A estrutura de Worker Pool é escalável, o que significa que pode ser adaptada para lidar com um aumento de carga sem comprometer a performance. Casos de uso reais de Worker Pools em Go. Processamento de downloads. Imagine que você tem uma aplicação que precisa fazer o download de várias imagens de diferentes URLs. Usar o Worker Pool pode melhorar o desempenho, permitindo que vários downloads ocorram simultaneamente. Então eu vou já copiar esse código e rodar ele. Aqui tem até uma explicação passo a passo. Deixa eu ler rapidinho aqui. Então, esse exemplo simula o processamento de downloads de várias URLs usando um Worker Pool. O canal Jobs é criado para armazenar as URLs que precisam ser baixadas. Um canal Done é usado para indicar quando cada worker conclui seu trabalho. Então essa parte é aqui, ó. Aqui a gente tem a lista de URLs, né, o slice de URLs. Aqui a gente tem o canal Jobs, que recebe strings, né? São strings aqui, ó, URL1, URL2. Aqui ele passa o tamanho dessa lista URLs, que é 5. Então aqui é um numérico para esse canal aqui, né? E cria esse canal Jobs e cria esse canal Done, que é um canal booleano. E passa o número de workers que foi definido aqui em cima, para 4. A gente definiu 4 workers. Então, um loop cria os workers, chamando a função download worker com o ID do worker, o canal Jobs e o canal Done. Então aqui, a gente está criando uma coroutine para cada chamada dessa do download worker. E para cada coroutine, né, para cada chamada da download worker, que é essa função aqui, ela vai receber um ponteiro para o canal URLs, né, que vai ficar recebendo as strings com as URLs, e o do canal Done,
que é um booleano que vai ser setado para true depois que o worker termina o trabalho, né? Aqui na download worker. E o i, que é o id, ele vai vir do i desse loop onde a gente cria as goroutines e faz a chamada do download worker. Vamos ler aqui mais. Para cada URL, ela é enviada para o canal Jobs, aqui ó. Os workers goroutine leem as URLs do canal Jobs, simulam o download e enviam uma confirmação para o canal Done quando terminam. Então, na verdade, ó, a cada vez que aqui é chamada, né, para uma goroutine, quando ele termina isso daqui, ele coloca um true no canal Done. E aqui ele aguarda que todas as goroutines retornem esse Done como true, e aí aqui ele fecha o canal. Então é basicamente isso. No final esperamos pela conclusão de todos os workers lendo do canal Done. Aqui, né? E aí a gente fecha o canal Done. Então vamos rodar esse código. Eu já tinha copiado, mas deixa eu copiar de novo aqui para o desencargo. Ctrl C. Estou aqui com o arquivo aberto, ó, pasta 35, workerpools, workerpools.go, colar, salvar, vou rodar. Vamos lá. Iniciou download da URL 2, iniciou o download da URL 3, iniciou aqui da 1, da 4, aí concluiu da 2, iniciou da 5, concluiu da 4, concluiu, né? Então, beleza, está funcionando. Isso aqui fica desordenado porque a gente está criando uma goroutine para cada chamada aqui da download worker e ele ocorre de forma assíncrona. Então, você não tem como garantir aqui nenhuma ordem. É assim que ocorre. Voltando aqui, o outro exemplo é geração de relatórios. Suponha que você tenha que gerar relatórios complexos que envolvam um processamento intenso. Usar um worker pool pode acelerar o processo, dividindo a tarefa em partes que podem ser executadas concorrentemente. Então o código é esse aqui, tem uma explicação ali embaixo, deixa eu dar uma lida antes. Então, este exemplo ilustra a geração de relatórios complexos usando um worker pool. Cada task é criado para armazenar as tarefas de geração de relatório. Um canal Done é usado para indicar quando cada worker conclui o seu trabalho. É bem parecido lá com o código anterior. Então, o canal Tasks, que a gente está passando aqui um buffer de 6, que é o número de tarefas, né? Num tasks. O Done é um booleano, a gente está passando aqui num de workers, que a gente definiu aqui em cima para 2. Nesse loop aqui a gente está criando uma goroutine aqui para cada chamada, no caso 2, né? Porque o num workers é 2, então a gente vai ter 2 goroutines. A gente está passando o i, que é o index aqui, que vai de 1 a 2. Está passando o channel tasks e o done, né, que da mesma forma que naquele código anterior, no final a gente seta para true, né, cada vez que o worker termina. Aqui a gente faz a mesma coisa. Então, ó, o worker tal, que ele vai jogar o ID aqui, que está aqui, ó, iniciou a geração do relatório e aí ele passa o task para cá. Tá vendo? Tasks é um canal de inteiros, né? Lá a gente, no exemplo anterior, era um canal de string, né, que recebia as URLs, o URL1, aqui ele vai receber números. Então, ó, a gente está passando, a gente tem esse for aqui, que vai de 1 até o número de tarefas que a gente definiu aqui, ó, num tasks 6.
Então na primeira iteração é 1, 2, 3, 4, 5 até o 6, porque é menor ou igual. Então a gente vai atribuir ao tasks, né, no channel, tasks aqui é um inteiro e a gente está jogando para lá, para esse channel, o índice na verdade desse for. Depois que eu alcancei aqui o número de tarefas, né, tasks, eu fecho o canal de tasks e aí aqui tem esse for em cima do número de works, né, que ele vai, são dois, né, são duas iterações, para aguardar a conclusão de todos os workers, e aí fecha o canal done para de fato concluir, né, o programa. Então vamos rodar isso daí. Eu vou selecionar tudo, comentar. Deu ruim aqui, beleza. A gente só tem dois workers, ó. Worker 1, Worker 2, Worker 2, Worker 2, Worker 1. E aqui as tarefas, né, que vai de 1 a 6, ó. Aliás, os relatórios, né, são as tarefas, né. Aqui é um gerador de relatório, só que aqui está sendo representado por um inteiro, né. Então, ó, relatório é o task que a gente está passando aqui, ó, no channel. Para o channel, né, task, a gente está passando o inteiro, né, vai do 1 ao 6. E o work é só 1 e 2. Então beleza, CLS. Seguir aqui para o próximo exemplo. Suponha que você tenha uma grande quantidade de dados que precisa ser processada, como realizar transformações, validações ou cálculos em cada elemento do conjunto de dados. Usar um work pool pode acelerar esse processamento, permitindo que várias tarefas sejam executadas simultaneamente. Ctrl C. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ó. Esse exemplo mostra o processamento de dados em lote usando um work pool. Então a gente tem um canal Data Channel, né, ele é criado para armazenar os dados a serem processados, um canal Results, que é usado para armazenar os resultados. Um loop cria os workers, chamando a função ProcessDataWorker, com o ID de worker, o canal de dados e o canal de resultados. Então, aqui a gente tem essa lista de inteiros, que são os dados. Número de itens é o tamanho dos dados, que é 10, né? Data Channel é o canal que a gente vai mandar essa lista, né? Número por número, né? É o Data Channel. O Results é um canal também de inteiros. Esse itens vai ser 10 também. Então a gente passa tanto para o Data Channel como para o Results o tamanho dessa lista aqui de inteiros, que é 10. Aí a gente cria uma goroutine para cada worker, né? Então num worker a gente definiu aqui como 3, então a gente vai ter 3 goroutines diferentes para processar isso daí, para chamar o processo Data Worker. E aí ele passa o index, né? No caso aqui vai de 1 até 3, né? Que é menor ou igual, num works é 3, então vai de 1 a 3. E sempre passando o index, né, o i da vez. Então começa de 1, né, e vai até o 3. E passa o data channel, aqui, né, para cá, e o channel results também. Aqui, ó, dentro do processo data worker, ele vai iterar no range do data, né, que é esse tamanho aqui, que é 10. E aí ele vai imprimir o worker, aí o ID daquele worker que está sendo passado aqui via índice, né? Então 1, 2, 3. E o item que é o número da vez aqui, né?
Cada número desse é um item. Aqui ele simula o processamento, né? Ele dá um tempo aqui de 1 segundo. Aí ele multiplica esse item por 2 e joga no canal Results, certo? Como resultado. Então esse item aqui, vamos dizer, quando ele está passando aqui 1, vai ser 1 vezes 2, né? Quando o item foi esse primeiro cara aqui dessa lista data. Se for o 4, né? Então 4 vezes 2, aí vai jogar em Results. Deixa eu ver aqui. Bom, então aqui a gente está criando as coroutines para processar isso daí. Aqui a gente está iterando, né, pegando um item por vez dessa lista aqui e jogando no Data Channel. Isso aqui a gente está só ignorando o erro, por isso que a gente bota esse underscore. Aí quando acabar essa iteração, né, nessa lista aqui, onde ele está jogando cada número desse para o Data Channel, ele fecha o Data Channel. Aqui é a coleta dos resultados, né? Aí ele vai pegar, atribuir aqui, ó, um por vez, né? Porque ele vai multiplicar um item de cada vez aqui, né? De cada vez não, ele vai fazer esse processo com os workers em paralelo, mas na verdade ele vai multiplicar, fazer esse processamento aqui 4 vezes. Espera que o negócio saiu aqui. Então aqui ele vai fazer isso para cada item dessa lista, né? Então por isso que ele itera aqui, ó, no itens ele pegou o tamanho do data, que é 10. Então ele vai fazer uma iteração aqui. Essa iteração aqui ocorre 10 vezes, né? De 1 a 10, porque é menor ou igual a 10. E aí ele vai jogando o resultado, que é o resultado dessa multiplicação aqui, no results. Ele atribui essa variável, né? O que chegar nesse channel results, ele atribui a variável result aqui da iteração interna aqui desse for, para imprimir o resultado. Aí ele vai botar resultado, aí ele vai pegar o que está no resultado, né, dessa vez, né, que está vindo aqui através do channel, e vai atribuir aqui. Então vai ficar resultado tal. No final de tudo ele fecha o channel results. E aqui eu vou fazer de novo aqui, vou comentar. Depois eu vou colocar um separador entre um código e outro, só para ficar mais claro onde começa e onde termina cada código, né? Então esse aqui é esse terceiro exemplo. Acho que ele estava reclamando de alguma coisa. Salvei. Então agora a gente pode rodar. Tá vendo? Ele vai processando, pegando o resultado, tudo meio que misturado, né? Por causa dos workers. A gente definiu 3 workers, então a gente vai ter 3 coroutines diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E aí é um processo assíncrono, por isso que fica a saída assim. Opa, peraí. Pronto, vou deixar logo comentado essa parte. Deixa eu colocar um separador aqui. Colocar assim uma tralha, zona assim, entre um código e outro. Para separar. Agora a gente pode comentar esse código aqui. Vou colocar aqui essa separação e vamos aqui para o 4, no caso de uso 4, requisições HTTP em paralelo. Ao lidar com requisições HTTP, como recuperar dados de várias APIs,
Um worker pool pode ser eficaz para realizar essas operações em paralelo, melhorando a velocidade de coleta de dados. Deixa eu ver aqui logo o passo a passo. O canal URL Channel é criado para armazenar os URLs das requisições e um canal Results é usado para armazenar os resultados. Então aqui ó, a gente tem uma lista de URLs, né? Aqui a gente pega o tamanho dessa lista, que é 1, 2, 3, 4 e atribui a num URLs. Aqui a gente cria esse canal com um buffer de 4, que é o num URLs. A gente cria esse URL Channel e cria esse canal Results também, um buffer de 4. Aqui a gente vai criar uma goroutine para chamar o fetch URL, que é essa função aqui de cima. Então a gente vai definir aqui 5 workers, então a gente vai ter 5 goroutines, né, de 1 a 5 a iteração. E aqui a gente está passando o index das iterações, né, como que o ID do worker, está passando o URL channel e o results channel, 2 canais. Mesma coisa, né, dos códigos anteriores. Aqui ele faz um for no range dessa lista de 4 elementos, são 4 URLs, passando para o channel, URL channel, né, a URL da vez. Primeiro essa URL, depois essa, depois essa, depois essa, né. Aí quando ele terminar, ele fecha o canal e aí vem coletar os resultados, né, ele vai iterar em 4 vezes, né, porque num URL está pegando o tamanho dessa lista, que é 4, então vai de 1 a 4. E aqui ele vai jogar o result da vez nessa variável result e imprime, né? No final ele fecha, né? O que muda basicamente é só os tipos de variáveis, o número, mas o passo a passo é basicamente o mesmo. O script, né, do código. Vou fechar aqui. Aliás, salvar. Olha lá. O result é justamente isso daqui, né? Ele foi lá na URL e aí ela retornou um 200, né? Porque achou esse site. Então status code 200 é o de OK. E esse status code é porque a gente está imprimindo aqui, ó. Ele está verificando. Caso eu passe uma URL que não exista, eu teria um erro, né? O erro não seria igual a new, então ele cairia aqui no else e imprimiria o erro. A gente pode testar colocando simplesmente uma URL aqui errada. Se eu salvar e rodar, olha lá, aqui ele imprimiu o erro, porque não achou, né, esse host, Por essa aula era só isso. Então compreendemos o poder de executar tarefas de maneira paralela, otimizando recursos e aumentando a eficiência. Através de casos de uso reais, aprendemos a aplicar esse conceito para processar downloads, gerar relatórios complexos, lidar com processamento em lote e realizar requisições HTTP em paralelo. Ao implementar o Worker Pools, podemos aproveitar ao máximo a capacidade de processamento, resultando em programas mais eficazes e velozes. Eu fico por aqui e agradeço a você pela audiência. Se tiverem curtido e curtirem no geral os conteúdos aqui do Código Fluente, divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam doações, tem esse QR Code aqui para doações e lá embaixo também tem um outro link que serve para doações. Valeu, obrigado e até a próxima.